eu vou viver uma realidade diferente no meu futuro. Se você ficar nesse canal, você vai ver minha evolução, vai ver a evolução da minha família e você vai ver eu melhorar a minha situação e eu melhorar de vida, certo? Sem ganhar muito. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou indo ali buscar minha esposa no trabalho, vou andando aqui, vou gravando aqui para vocês, né? E refletir um pouco mais. Então é o seguinte, galera, tem uma pessoa que comentou, né, uma outra youtuber lá que mora lá nos Estados Unidos, né, pediu pra gente falar sobre o tema, porque eu me acordei, porque na verdade quando a gente analisa sobre acordar para a vida, tem muitas pessoas que aqui tá movimentado agora, mas não é assim. Tem muitas pessoas que não acordam para a vida, demora uma vida inteira e a pessoa não consegue acordar assim para se organizar, para chegar lá na velhice melhor como pessoa e também financeiramente falando. Então, tá testando, eu acho, o caminhão ali, que ali tem uma oficina de caminhão. E aí, galera, tá bem movimentado aqui hoje. Bom, mas vamos lá. E aí ela perguntou por que que eu acordei sendo um pai de família, porque o que foi que aconteceu para que eu acordasse, para entender que eu estava indo, como diz um título do vídeo que eu assisti, eu estava indo na corrida dos ratos, né? Eu estava indo junto com a galera, só empurrando a culpa para os pais, empurrando a culpa para políticos, para a cidade, para a cultura, e na verdade não é isso. Na verdade, assim, a gente, muitas das vezes, a gente vive junto com como eu falei no último vídeo, a bolha que a gente faz parte. O pessoal vai muito para fazer parte daquela galera ali, eles começam a praticar as mesmas coisas, né? Tipo, bebida, churrasco, música alta e várias coisas que faz com que você faça parte daquela sociedade ali, senão você não faz parte. O pessoal já começa a lhe criticar porque tanto da família como amigos, conhecidos, começa a lhe criticar porque tu não faz parte. Tu não faz parte daquela galera. Então você, para se sentir acolhido, tu vai praticar as mesmas coisas, tu vai começar a gostar das mesmas coisas. E isso faz com que você nunca acorde enquanto você estiver ali. O fato de eu ter saído, né, como muitas pessoas saem do Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, e tem aquele estilo de vida, na verdade. E a pessoa começa a entender que ela vivia num mundo muito pequeno, com poucas possibilidades de melhoria, mas não era assim. Quando você começa a analisar direito, não era o fato do lugar, talvez, mas justamente por você querer ser aceito, você querer praticar as mesmas coisas. Porque assim, por que eu digo isso? Porque aqui no Brasil, mesmo, você pode perceber se é mentira minha, mesmo em cidades pequenas tem pessoas ricas, mesmo em cidades pequenas tem fazendas, tem pessoas que têm comércio forte, tem pessoas que têm uma profissão boa. Por quê? Porque ela começou a observar que aquilo dali para ela não era o que ela queria. Ela queria fazer o próprio mundo dela, ela queria fazer a própria história dela. E ela começou a sair da bolha, começou a levar nome de chato. Quando você vence na vida, as pessoas começam a se reaproximar, vendo que o que você fez foi bom, né? Deu certo para você.
E aí muitas das vezes outros se afastam porque começam a sentir inveja por não ter conseguido aquilo que tu conseguiu, teve a mesma chance, mas ignorou. E muitos são assim. A gente vê vários polos diferentes. A gente vê pessoas que estão num lugar que não, observando a sociedade, não tinha condições daquela pessoa ser rica, generosa, inteligente, diferente da maioria. Enquanto você vê o outro lado, que é justamente pessoas que tiveram a chance mais do que essas pessoas que conseguiram e caíram nos vícios, caíram nas drogas, na prostituição, gastando tudo que um dia talvez os pais deixaram ou até o que ele mesmo conseguiu. E aí a gente se vê nesse dilema. Então é o lugar, é o ambiente onde a pessoa está. Será que é um ambiente que engole aquela pessoa ou a pessoa que não se acordou para o ambiente? Então tem isso, né, galera? Eu acredito que o mais forte é você acordar. Muitas vezes você precisa sair do ambiente para você enxergar onde você estava. Isso é verdade. Mas dizer que o ambiente vai te engolir, porque se você não sair dali, tu não vai conseguir prosperar. Não, é que a pessoa às vezes não enxerga porque ela quer ser reconhecida por aqueles daquele ambiente como pessoas para fazer parte da vida dela. E aí é onde está o erro. É você querer manter um relacionamento com pessoas que não vão te fazer subir para cima. Inclusive eu conversei isso com um tio meu, né? Ele falou, ó, muitas vezes as pessoas de fora nos levantam, né, nos animam para a gente poder desenvolver, para a gente poder crescer, enquanto familiares jogam a gente para baixo, nunca admira o esforço da gente, por a gente conseguir as coisas. Então temos outros exemplos também de famílias que, se não fossem os irmãos, o pai e a mãe, a pessoa teria, nunca teria conseguido o que conseguiu, né? O apoio ali fez presente, enquanto em outras a família faz, em outras famílias, deixa o cara para baixo e o cara não consegue. Então assim, temos várias realidades. A gente não pode chegar e dizer assim, ah, porque família não presta, ah, porque o meu lugar não presta, porque o meu país não presta. Não. Temos várias realidades, galera. O que pode ser para mim, pode não ser para você, entendeu? Então você que tem que acordar. Assim como eu acordei agora por quê? Porque assim, eu estava trabalhando num emprego que eu gostava de trabalhar, porém eu me sentia, por um lado, humilhado, assim, porque por um lado fracassado também, porque eu não tinha um dinheiro para investir num algo que poderia ser meu, e aí eu tinha que depender 100% do meu salário. Eu não fui preparado para a minha terra, aí eu vi que eu tinha feito besteira ter voltado sem me preparar bem. Aí eu retornei para cá, e quando eu retornei eu vi que, na verdade, eu estava errando na questão do gastar dinheiro para poder ser meio que aceito, né? Para estar no meio do círculo onde eu queria fazer parte. E veja só que a gente vai aprendendo, né? Então eu tive que sair de volta para enxergar o que eu estava errando. Então existem várias realidades diferentes. E eu acordei justamente pelo quê? Porque quando eu cheguei aqui, aconteceu de eu gastar algumas coisas, de eu fazer algumas dívidas, que para mim no futuro só ia me jogar lá para baixo. Por quê? Porque eu ia ficar enforcado muito tempo. E aí eu comecei a enxergar que o que não dá para você, não force, cara. Não dá. Olha, você ficar endividado para você dizer que tem um carro bom, ou que tem uma casa, tá, e tal, você ficar pelo pescoço muitos anos, não vai te dar paz, não vai te dar liberdade, não vai deixar você dormir direito, né? E ali eu comecei a acordar, poxa, olha, eu estou endividado, eu estou no limite do meu orçamento, meu filho está precisando de roupa, meu filho está precisando de umas coisas e eu não tenho para comprar, minha esposa está precisando de umas coisas e não tenho para comprar, eu estou precisando de umas coisas e eu ignorei aquelas coisas e comprei outras. E aí eu vi o tamanho da cagada que eu fiz.
E ali eu entrei meio que numa deprê minha. E eu parei pra... Olha que lindo aí, galera. Aqui é um rio que passa, né? Não sei se vai dar pra vocês verem. E aí eu comecei a analisar que eu fiz muita besteira. Aí eu disse, olha cara, eu fiz tanta cagada que eu tenho que parar para consertar essa cagada. O que é que eu vou fazer? Comecei a pesquisar. Comecei a assistir vídeos igual esse aqui, onde a pessoa acordou para a vida e a pessoa começou a mudar a realidade dela através da organização financeira. E depois da organização financeira, ela começou a juntar aí patrimônio para poder ter um futuro lá na frente melhor do que o presente que ela está. E foi isso aí que eu comecei a analisar. Comecei a ver que muitas das vezes o problema não está no dinheiro que a gente ganha, na quantidade de dinheiro que a gente ganha, mas muitas das vezes como a gente gasta aquele dinheiro. E foi isso que eu me acordei. Eu disse, caramba, quando eu cheguei nessa palavra, pô, o problema não é o tanto que eu ganho, porque muitas pessoas ganham às vezes menos do que eu, e só por ela ter uma organizaçãozinha melhor, ela consegue me superar. Entendeu? Dizendo não para algumas coisas, dizendo não para o endividamento, dizendo não para comprar coisas por impulso. E foi aí, galera, que eu comecei a acordar assim, não, tem alguma coisa aqui, deixa eu ver o horário aqui. Tá quase no horário, né, de minha esposa sair. Já tô aqui na frente do trabalho dela, entendeu? Daqui a pouco ela tá saindo. E aí foi onde eu fui analisar, eu disse, meu Deus, cara, então o erro tá sendo maior em mim. Porque assim, ó, eu tenho um emprego, né? Minha esposa tem um emprego, não ganha muito, porque ela trabalha meio período. Mas assim, eu disse, poxa, eu tenho um emprego, minha mulher tem emprego. Se eu fizer as contas certinho aqui do que a gente gasta, dá pra gente pagar tranquilo, sem a gente estar se matando. Se eu não tivesse dívida, aí eu comecei a analisar, se eu não tivesse dívida hoje, quanto é que me sobraria? Aí eu comecei a analisar. Aí eu, caramba, mas eu tô gastando muito de lanche. Aí eu comecei a tirar os lanches comprados. Se eu comprar para fazer, quanto é que vai sair? Comecei a analisar essas coisas, galera. Depois eu vou fazer mais detalhado assim, sabe? Quanto é que a gente gasta de lanche, o quanto eu comecei a economizar depois que eu acordei, né? E o quanto eu estava devendo. Depois eu vou trazer isso tudo para vocês mais para frente, mas deixa eu ver se engaja aí mais. Mas por cima, assim falando, eu comecei a analisar que era eu mais o errado do que o sistema onde eu estou. Não era as pessoas que estavam comigo que me induziam a gastar. Muitas vezes era eu querendo ser aceito, ser respeitado pelo que eu estava proporcionando aí. E não é isso, né? Muitas das vezes não é isso. A gente acaba às vezes se ferrando para agradar, para ser aceito. E não é isso. Você tem que começar a ver que a sua realidade é diferente da realidade do outro, né? O valor que você enxerga nas coisas é diferente do que o outro. E aí, bom jovem? E aí eu comecei a analisar isso aí e eu disse para mim mesmo, então, eu vou começar a praticar essa organização financeira na minha vida, eu vou começar a enxergar, né, onde eu estava gastando mais do que o que eu deveria e vou ver o que é que vai acontecer. E aí eu fui analisando, fui vendo que uns 6 meses para cá, se eu vou começar a parar de usar o cartão de crédito, vou só pagar o que está nele, e aí eu vou vendo, né, a evolução disso aí, vou começar a pagar dívidas, vou começar a parar de comprar lanche fora e vou só querer me sair desse buraco para ver o que é que vai acontecer, né? Para ver se realmente é isso que estão falando, que se a gente se organizar, a gente vai ver que na verdade o errado era nós, né? Era a gente, não era a sociedade, não era um lugar onde a gente morava, não eram as pessoas que a gente convivia, ou que o Brasil não presta para sobreviver e para viver, não é o que os políticos estão fazendo. Eu sei que interfere bastante, interfere o que os políticos fazem. Interfere no preço diretamente das coisas, no salário em si. Mas assim, o que eu estou vivendo hoje, o meu salário, a minha realidade, onde eu moro, né? Eu não moro num lugar bom hoje, galera, já morei num lugar muito melhor. Mas atualmente, no lugar onde a gente está,
se eu for morar num lugar melhor que esse, aí é que não me sobra mesmo, porque vai mais que duplicar o valor do aluguel, né? Então, assim, eu tenho uns objetivos para alguns anos, para uns 5, 6 anos, de alcançar um patrimônio para eu poder um dia retornar para minha terra e eu poder me virar lá sozinho, poder terminar minha vida lá de uma forma que eu consiga, né, gerir bem o meu dinheiro, né, tendo mais profissões para eu poder me equilibrar ali, trabalhar numa coisa ou em outra, para eu poder sustentar minha casa e poder viver uma vida num espaço mais abrangente, porque a gente mora praticamente numa kitnet ali. Eu acho que às vezes tem kitnet bem maior do que onde eu moro. E fazer com que a minha realidade futura, daqui a uns 10 anos ou menos, seja totalmente diferente de hoje. Eu possa ter uma liberdade para eu poder plantar, para eu poder colher, para eu poder criar, entendeu? Para eu realmente morar num sítio, que essa é a minha realidade, a realidade que eu quero viver. Eu quero produzir para poder vender, para poder se alimentar, para poder produzir vários outros conteúdos, né? Diferentes do que eu produzo hoje. Mas para encerrar, eu queria dizer para você, o que me fez acordar foi justamente uma situação muito apertada financeiramente, certo? E aí ao pesquisar sobre organização financeira, eu encontrei muitos canais que me fizeram enxergar a realidade que eu estou vivendo. Por que é que não sobrava nada? O que foi que eu errei? Onde era que eu estava gastando muito? E aí eu comecei a dizer, poxa, não, então é eu que estou errado. Não é a sociedade, não é o emprego que paga pouco. É justamente eu que não sei gerir minha grana. E aí eu comecei a economizar, estou vendo minha realidade mudando. Eu estou deixando certo de aproveitar certas coisas agora, mas eu vou aproveitar lá na frente. Eu só estou guardando mais lá para frente. É só isso que eu estou fazendo. Eu estou transferindo a minha recompensa. Em vez de eu antecipar meus sonhos, eu estou jogando ele lá para frente para mim poder. Quando eu começar a viver o sonho que eu quero, ninguém me tirar mais isso, entendeu? E hoje, se eu antecipar esses sonhos, lá na frente eu não vou viver eles. Então você tem que pensar, se lembre que muita gente fala assim, não sei se eu vou viver, cara, eu vou juntar dinheiro aí para depois morrer e não aproveitar nada. Sim, existe essa possibilidade, mas existe muito mais a possibilidade de você estar vivo do que você estar morto, certo? Se você não morrer, e aí, tu vai viver uma miséria lá na frente tentando aproveitar agora. Meu avô viveu isso aí e ele se arrependeu no fim da vida dele, mas como ele era durão, né, ele demonstrou de outras formas, né, meio que uma depressão, meio que um desgosto de viver no fim da vida ali, porque ele começou a deixar de ter saúde e de ter disposição e energia para poder lutar ali para conseguir. Aí ele se desgostou e logo ele morreu. Mas ele me falou, nossa meu filho, se eu tivesse feito diferente do que eu fiz lá atrás, hoje eu estaria aproveitando mais e eu poderia direcionar você para uma vida bem melhor. Poderia investir em você, para você ter uma vida diferente, para você ter uma vida melhor. Mas o que eu posso te ensinar é isso, olha, seja honesto, seja trabalhador, não faça as besteiras que eu fiz. E aí eu, pesquisando sobre isso, sobre como melhorar a minha vida, eu lembrei de tudo que meu avô falou. E hoje eu posso dizer para vocês, eu vou viver uma realidade diferente no meu futuro. Se você ficar nesse canal, você vai ver minha evolução, vai ver a evolução da minha família, e você vai ver eu melhorar a minha situação e eu melhorar de vida, certo? Sem ganhar muito, porque na verdade esse é o grande desafio que muita gente diz, eu não vivo melhor porque eu não ganho muito. Não, sem ganhar muito, sendo CLT, eu ainda vou chegar longe e vocês vão ver se ficar nesse canal. Então espero que tenha respondido aí um pouco da dúvida de algumas pessoas. Continue com a gente, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.